Olá, este vídeo trata de um experimento de hidrostática e meu nome é Ana Luísa. A priori, sabemos que icebergs e navios podem flutuar nos oceanos. Podemos perceber também que quando estamos dentro da água nos sentimos mais leves. Além disso, podemos notar que balões podem subir pelos ares e também descer. Esses fatos advêm do princípio de Arquimedes. Ele nos mostra que existe uma força exercida pelo fluido sobre o corpo, chamada empuxo. Segundo esse princípio, a densidade relativa do corpo em relação à densidade do fluido é o que determina se o corpo irá flutuar ou afundar. Olá, meu nome é Caleb e irei apresentar o conceito de pressão em um fluido. Primeiramente, nesse diagrama há um ponto imerso em um fluido e podemos perceber que há pressão em todos os pontos e em direções aleatórias agindo nesse ponto. Se imaginarmos nesse mesmo fluido um cubo com arestas D, sua área será d² e volume d² vezes ΔY. Na figura a seguir, temos que PC está no mesmo nível de profundidade que PB e PA está num nível mais profundo que PB. Assim concluímos que a pressão no ponto PC é igual à pressão no ponto PD e que a pressão no ponto PA é maior que em PB. Olá, eu sou o Alan. Segue a primeira imagem relacionando os conceitos da pressão mostrados anteriormente. Chegamos a um diagrama de forças, também considerando o eixo direcional, no entanto a relação ocorre somente na variação de y. Nós temos que a pressão é igual à força sobre a área, então podemos relacionar as forças expressas anteriormente, como vai a seguir. Como o conceito da densidade do corpo é igual à massa sobre o volume, nós temos as seguintes relações matemáticas. Relacionando com a segunda lei de Newton, nós temos que a resultante das forças acaba sendo igual à força para cima menos a força para baixo. E finalmente nós chegamos ao empuxo, como vai a seguir nas relações matemáticas. Substituindo na equação da pressão hidrostática, nós temos a seguinte relação. Portanto, nós temos que a força resultante é dada pelas relações matemáticas feitas anteriormente. Considerando que o volume é a área ao quadrado vezes a variação de altura, nós temos que a resultante é dada a seguir. Logo, a força do empuxo é orientada sempre para cima, sendo o empuxo igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume. Nós iniciamos o experimento e utilizamos os seguintes materiais e equipamentos. Um cilindro de alumínio graduado, diâmetro 50 mm e altura 50 mm, um paquímetro, uma pipeta, um becker, um sensor de força, 2 hastes de aço curta, um grampo de mesa, um adaptador de 90 graus de plástico, um USB Link e um computador com software Pascal Capstone 1.4.1. Para a execução desse experimento, foi necessário que pendurasse um cilindro no gancho do sensor de força e introduzisse ele no interior do beck até quase encostar no fundo. Após a estabilização do cilindro no sensor, localizado na parte inferior da tela, observou-se um valor de peso aparente que teremos na tabela 1. Usando uma pipeta, foi adicionado água ao recipiente até que 1 centímetro aproximadamente do cilindro estivesse submerso. Uma observação importante é que não foi deixado que gotas caíssem no topo do cilindro. Repetimos o processo 5 vezes até que obtivemos pelo menos 5 medidas de peso aparente e profundidade a cada 1 centímetro de água colocado. Da última vez, adicionamos meio centímetro de água e observamos o peso aparente e a profundidade. Ao passo que o experimento foi sendo conduzido, um software registrou todo o processo. Foram 6 medições, aferindo o peso aparente e a profundidade. Ao final do processo, foi possível verificar o rho da água, que foi de 1.033 kg por metros cúbicos, e um erro experimental de 3,62%. Olá, meu nome é Ana Beatriz e irei explicar como encontramos a densidade da água de forma a justificar o resultado encontrado no nosso experimento. No diagrama de forças do experimento, podemos ver que há 2 forças para cima. A de tensão registrada pelo aparelho como peso aparente e a força de empuxo que o fluido exerce no corpo. Já para baixo, temos a força-peso. Na tabela, temos os valores obtidos pelo sensor de peso aparente e a variação de altura em que demarcamos até onde chega o fluido nas medidas do cilindro. Como falamos antes, o peso aparente vai ser igual à força de tensão. Sabemos que o peso aparente é dado pelo peso real, menos o empuxo, e que o empuxo é dado por densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deslocado pelo corpo. Escrevendo a fórmula, temos a nova equação de tensão. Para a medida 1 da tabela, teremos que a variação de altura é zero. Logo, se substituirmos no volume, zeramos esse valor, zeramos essa variável,
Já a força de tensão é dada pelo peso aparente, gerando assim a relação para o peso real do cilindro, que é 2,67 newtons. Já para a última medida, temos uma tensão de 1,75 e uma variação de altura de 0,045 metros. Sabemos que o raio vai ser 0,025 metros pelo diâmetro. Calculamos assim o volume do cilindro através da fórmula apresentada e temos que o volume deslocado pelo cilindro vai ser o volume do cilindro calculado, que é 8,83125 vezes 10 a menos 5. Oi, meu nome é João e eu vou concluir a análise do ρ encontrado. Utilizando a medida de 0,045 como altura do cilindro, adotamos o seu volume como sendo o volume do fluido deslocado, e a partir dos cálculos que aparecem na tela, chegamos ao valor de 1096,56 para o ρ. Fazendo uma média entre todas as medidas, chegamos ao valor de 1033 para o ρ final, com o erro experimental de 3,62%. A seguir, vamos mostrar o quão esse ρ é distante do ρ real da água, e essa diferença se deu por fatores como baixo número de medidas e métodos de medição imprecisos.